Boa noite, tudo bom? Pessoal, combinei de estar aqui no domingo à noite. Eu combinei com vocês de estar na terça-feira falando sobre entrevista. E eu não fui muito clara quando eu propus esse assunto, então eu quero de cara aqui para quem se propuser a poder estar aqui agora ou poder assistir daqui a pouco a esclarecer. Então, o assunto nesse momento sobre entrevista é sobre a arte de entrevistar. Então a gente vai conversar aqui sobre o que eu me peguei no domingo, quando eu estava revisando alguns materiais que eu gravei hoje, algumas aulas que daqui a pouquinho vão estar sendo divulgadas, que dia que elas vão estar no ar. E eu estava revisando o material para isso, foram 3 aulas e eu me dei conta que a gente precisa falar sobre entrevista. Por quê? Porque a gente se preocupa tanto com as etapas de recrutar, de selecionar, de contratar, e às vezes a gente deixa passar, e o erro sempre fica no detalhe, a gente deixa passar essa questão que é relacionada à entrevista e que eu acho que vale a pena a gente dizer do quanto é a arte de entrevistar. Então, eu vou ficar aqui com vocês, vou tentar não ser muito extensa para falar sobre isso, porque foram insights que foram acontecendo no domingo quando eu preparava o material. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estou usando material de apoio que eu não vou conseguir colocar aqui, mas é um guia e que quem quiser ter esse material é só deixar uma mensagem para mim embaixo. Eu vou postar depois essa aula aqui, esse bate-papo nosso aqui. E depois deixa só uma mensagem, eu quero que eu chamo vocês no direct, pego o e-mail de vocês ou o WhatsApp, o que vocês ficarem mais à vontade de mandar, e eu envio para vocês esse material que eu vou estar usando aqui para bater esse papo com vocês sobre entrevista. Eu envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, do jeito que vocês preferirem, tá bom? Bom, então pra gente, sem rodeio e eu sem tomar o tempo de vocês, poder começar a falar sobre isso, primeira coisa que a gente tem que fazer, e que às vezes as pessoas brincam e perguntam se eu sou professora de português, é conceituar o que quer dizer entrevista, né? Então, entrevistar é levantar informações suficientes sobre a pessoa, seja entrevista admissional, seja entrevista demissional, seja uma entrevista para mudança de função, é levantar informações sobre a pessoa que nos subsidiem, que nos deem condição de poder ficar à vontade, de dizer, eu conheci essa pessoa o suficiente para tomar a minha decisão. E aqui já começa uma situação de delicadeza, porque a gente tá, na maioria das vezes, com uma pessoa que não nos conhece, que a gente não conhece, e que a gente vai fazer perguntas que dizem respeito à vida dessa pessoa. Então a gente precisa saber de fato se a gente precisa fazer algumas perguntas e se elas vão contribuir para a nossa tomada de decisão, ou se elas falam simplesmente de uma curiosidade passageira e aí a gente precisa se conter porque a pessoa tá se propondo a falar da intimidade dela, da vida dela, e a gente precisa já nesse momento colocar esse filtro de colher o máximo de informações necessárias, mas que a gente não precise entrar mais do que seja necessário, né? Eu costumo dizer que esse nosso papel, e olha só, a gente começa a conversar e vai se lembrando de coisas. Uma vez eu fui entrevistar uma moça, eu formada em psicologia já há alguns anos, trabalhando com clínica e trabalhando com recursos humanos, e eu fui entrevistar uma moça para ocupar uma vaga na área de recursos humanos. E ela era psicóloga, né? Perdi o contato com ela depois, ainda mantive por algum tempo. Ela era psicóloga e eu perguntei para ela o seguinte: por que você escolheu a área de recursos humanos na psicologia? O currículo dela vinha só
de RH. E aí ela respondeu: eu escolhi o RH porque o RH é o mais fácil. E eu ouvi isso, e aí eu fui reportar para quem iria contratá-la, que era uma diretora da área de recursos humanos, também formada em psicologia. Olha o tamanho do abacaxi. E ela falou: o que você achou? Eu falei: olha, ela foi bem na avaliação, ela foi bem na entrevista, mas teve uma resposta que me incomodou, que foi quando eu perguntei por que é que ela escolheu o RH, e ela disse que é porque era mais fácil. E ela sorriu junto comigo, e a gente conversou nesse sorriso, e aqui talvez eu tente traduzir esse sorriso que a gente conversou, do quanto RH não é nada fácil. Numa entrevista, por exemplo, a gente tem lá nossos, quanto tempo? 10, 15, 20 minutos para entrevistar uma pessoa, e a gente tem aquele tempo, com aquele material, para colher informações que vão nos subsidiar, seja para avalizar a pessoa, seja para bloquear a pessoa. Isso não é fácil. Eu costumo fazer uma analogia de que a pessoa, o profissional de recursos humanos ou de gestão de pessoas, ele é como o clínico geral, né? Porque o cirurgião vai, ó, eu tô com um negócio aqui. O cirurgião vai, abre e vê o quê? O profissional de RH é igual ao clínico. O que o clínico faz? Ele apalpa. Então ele apalpa, ele dá uma olhadinha, ele tem algumas ideias sobre isso, ele olha e ele precisa, baseado nessas informações, que são o máximo que a gente consegue, ter um parecer sobre aquela pessoa, seja para seguir com a contratação, seja para não seguir com a contratação. Então eu venho aqui dizer o seguinte, que não é fácil, né? Nós não escolhemos estar na área de recursos humanos porque é fácil, mas provavelmente porque é um grande desafio, e está na nossa essência essa questão do desafio, e talvez por isso, e mais do que nunca, eu, nesses 25 anos de RH, eu falo com muita segurança e sem perder um mínimo de vontade, de desejo de poder estar na área de RH, mas que nunca esteve tão desafiante quanto está hoje, né? As pessoas mudaram a forma de pensar, de agir, de desejar, de fazer escolhas na vida, e a gente precisa continuar preenchendo vagas. A gente precisa continuar colocando as pessoas para cumprirem funções, para cumprirem horário, para entregar metas, e a gente precisa fazer isso nesse novo mundo que se apresenta nessa era tecnológica, mas isso é uma outra conversa para a gente bater. Isso é um outro bate-papo para a gente ter. Então, nesse momento, eu gastei esses minutos aqui a mais para a gente poder ficar aqui na mesma página, nessa definição do que é entrevista, né? Então, a entrevista é o movimento que a gente faz para poder colher informações necessárias sobre a pessoa para a gente poder caminhar com o processo dela, ok? Para quem entrou agora, eu vou olhar um pouquinho de lado às vezes, porque eu tô com material de apoio, e depois é só pedir aqui embaixo, a hora que eu postar o vídeo, Dani, eu quero material, que eu chamo vocês no direct, mando ou por WhatsApp ou por e-mail, tá? Bom, então vamos lá. Uma vez que fique claro para nós o que é entrevista, aí a gente define estrutura de entrevista. Então, tem 3 questões para a gente poder pensar com relação à entrevista. Então, quando a gente pensa em entrevista, a gente pensa primeiro se a gente vai ter uma entrevista que é estruturada ou não estruturada. Como é isso? Se eu vou seguir um questionário, se eu vou seguir um guia, se eu vou seguir um roteiro, isso nos ajuda muito quando a gente tem vários candidatos, porque a gente precisa ter comparativo
né? Para depois falar, não, mas aqui ajuda mais, aqui não. Ou se vai ser não estruturada, se eu vou chamar a pessoa para conversar e vou querer conhecer essa pessoa, né? E aí é legal porque a gente vai indo pelo caminho que vai surgindo nessa conversa. E por outro lado não é tão legal porque às vezes a gente deixa de perguntar coisas porque tá lá conversando e passa despercebido que vão fazer falta depois na nossa tomada de decisão. Vou dizer para vocês o que eu escolho. Eu escolho a semi-estruturada. Porque quando você fica só na proposta da estruturada, a gente às vezes fica tentado a fazer alguma pergunta que vai escapar daquilo. Então, a gente pega a resposta, a gente vê aquilo, a gente fica querendo saber sobre aquilo, mas a gente fugiria do que é a proposta, vai recolher outro tipo de material que não necessariamente vai recolher do outro candidato, então a gente prefere não escolher isso. O que eu escolho fazer? Uma que eu nomeio, e acredito que tem esse nome, que é a semi-estruturada. Então, eu tenho um roteiro, porque não adianta, gente, não sei vocês, mas 5 minutos depois eu lembro, 15 minutos depois eu acho que eu ainda lembro, no dia seguinte embaralha tudo. Às vezes a gente passa o dia inteiro fazendo entrevista, né? Então, será que foi fulano que falou isso? Mas será que foi? Tudo anotadinho. Então, eu anoto tudo. Então, eu tenho um roteiro, mas eu me permito, a hora que aquela pergunta entra, aquela resposta entra, eu deixo a pergunta sair. E eu vou, me fala sobre isso, né? Porque a pessoa vai trazer alguma informação e eu vou pedir para ela me explicar um pouco sobre aquilo, talvez porque aquele detalhe que para ela talvez não seja relevante, vai ser o diferencial para ela poder fazer parte do quadro que a gente der. Então, o que eu encorajo vocês que vão fazer entrevista? Que vocês se permitam investigar coisas que chamam a atenção sem deixar de ter um roteiro, para não deixar escapar coisas que na hora que tá lá no calor da emoção, às vezes a gente deixa de investigar, tá? Então, primeira decisão que a gente tem que tomar. Se a entrevista vai ser estruturada ou não estruturada, a minha sugestão é a semi-estruturada. Segunda decisão que a gente toma, se a entrevista é online ou se a entrevista é presencial. Ah, mas depois que veio a pandemia, ficou tudo online e depois saiu a pandemia, então a gente voltou para o presencial. Não necessariamente, né? Dependendo como você desenhou o seu processo seletivo, e se ele tiver etapas, né, e que tenha uma primeira entrevista para depois ver quem é aprovado nessa primeira entrevista para ir para uma outra etapa que pode ser uma avaliação de perfil, a minha sugestão é a entrevista online. Você consegue ser objetivo, né, no tempo, entrou, cumpriu com aquilo, conseguiu conhecer minimamente a pessoa, poupou a pessoa do deslocamento, da despesa com isso. Tem ponto negativo, internet pode falhar, você não consegue pegar algumas coisas que no presencial pega, mas é um primeiro contato, né? A presencial favorece a nós no sentido de conseguir olhar um pouco mais para a pessoa e captar alguns sinais, né? E tem contras da questão também do deslocamento, de fazer a pessoa vir, e às vezes a gente consegue fazer numa primeira etapa online, a pessoa foi aprovada nessa etapa, vai para uma próxima etapa e a gente coloca numa próxima etapa o presencial. E a última decisão que a gente toma é a decisão se a gente vai fazer uma entrevista que é individual ou se é coletiva, né? Então, não, eu tenho várias vagas, eu vou fazer uma dinâmica e eu vou fazer essa entrevista coletiva. Tem prós e contras, né? Quais são os prós de uma entrevista coletiva? Bom, eu consigo avaliar como a pessoa
se sai em grupo e como ela conquista a palavra e como ela reage, né? Eu consigo ganhar tempo com a entrevista coletiva. E a individual traz outros pontos para nós, que é poder investigar um pouco mais, que é poder entrar em um pouco mais de detalhe. E aí, de novo, tem prós e contras nas duas. O tempo que a gente gasta na individual, às vezes a gente tem muita gente para entrevistar, é um processo muito grande, então a gente pode se equilibrar nisso e, de novo, talvez colocando como uma etapa. Então a gente pode pensar na coletiva para uma primeira etapa e um primeiro filtro para depois caminhar. Vou dizer de novo da minha experiência. A coletiva é válida se a gente disser de uma somatória de informação. Eu tenho um pouco de receio em usar a coletiva como eliminatória, porque às vezes a gente não precisa que a pessoa tenha uma super habilidade em falar em público, em nada, e a gente às vezes descarta uma pessoa que não saiu tão bem na coletiva, que seria um excelente profissional trabalhando. Então, eu considero a coletiva quando a gente pode considerá-la num processo como somatória, mas não como eliminatória. Então vai contar ponto, vai tirar ponto, mas eu não vou eliminar essa pessoa para ela passar para uma próxima etapa, a não ser que seja uma coisa que vai fugir muito do que a gente está procurando, seja por limitação de deslocamento, de horário, alguma situação prática, e aí a gente usa a coletiva para poder fazer esse filtrão, que poderia ter sido feito antes numa inicial, né, de apresentação de vaga, mas ok. Então vamos lá, pensando em entrevista. A gente tem 3 pontos que a gente define: se ela é estruturada ou não estruturada, se ela é presencial ou online, se ela é coletiva ou individual. Ok. Bom, a hora que a gente passa disso, então eu defini qual é a estrutura disso. Aí a gente chega numa outra situação, que é se preparar para a entrevista. Como assim, Dani? Não é só sentar e conversar? Olha só, a gente pode fazer isso, sentar e conversar. Mas, se a gente se preparar para a entrevista, a gente dá a devida importância que a entrevista tem num processo seletivo. Por quê? Porque eu estudei aquele currículo. Porque eu vi as coisas que me chamaram a atenção no currículo e que eu quero investigar e que eu quero saber um pouco mais, ou que, o que é isso aqui que eu nunca ouvi falar? Que curso é esse? A gente dá uma investigadinha, puxa vida, é isso aqui que eu estava precisando, e a gente consegue se preparar melhor quando a gente consegue pegar esse currículo. E é correr o olho, gente, não é muito tempo que gasta, não, a gente bate o olho, esse ponto aqui é um ponto de atenção. Por quê? Porque nenhum currículo vem completo. Então, a hora que a gente faz isso, né, e a gente olhou o currículo e gostou do que viu, mesmo não tendo todas as informações que a gente precisa, eu quero conhecer essa pessoa, né? E a gente anota, né, já marca nesse currículo. Tô fazendo um sinal com a mão porque eu gosto do currículo impresso ainda na minha mão, para eu poder fazer as anotações. Então, a gente anota com ponto de interrogação, cada um com a sua marcação, o que a gente gostaria de conhecer para poder investigar um pouco mais na hora que tiver. Então, nessa preparação de entrevista, a gente estuda isso, a gente precisa definir objetivos claros, o que isso quer dizer, para que é que eu estou entrevistando essa pessoa. Por quê? Essa pessoa tem experiência nesse setor, ok, mas eu preciso me preparar para saber, nesse setor, o que de fato, o que especificamente eu preciso que seja desempenhado por essa pessoa. Porque às vezes é tão amplo que eu vou para a entrevista e se eu não vou preparado para entender, e aí, de novo, o horário de trabalho que vai ser, a situação que a pessoa precisa, de tempo disponível, de hora extra disponível que ela vai poder fazer ou não, de experiência no que eu preciso que seja executado, eu não vou ter o melhor aproveitamento da entrevista. Então, eu tenho um setor,
o setor tem várias funções e eu tô com uma vaga específica para essa função. E quando a gente vai com um objetivo claro, a gente consegue ter um melhor aproveitamento da entrevista, porque a gente sabe investigar melhor a pessoa dentro da demanda que a gente tem. Ô Dani, e se eu gostar muito da pessoa e ela não tiver a experiência que eu preciso? Aí entra o quanto a gente conseguiu já preparar a nossa equipe, quem a gente já tem, e poder ter uma polivalência de poder remanejar internamente, porque olha, a princípio a minha vaga é essa, mas eu consigo remanejar e te colocar aqui. Então, de novo, com objetivos claros, a gente consegue fazer essa dança das cadeiras ou essa colocação ou aprovação ou reprovação desse candidato. Bom, ainda na preparação para a entrevista, olha só, nós ainda não estamos com o candidato, a gente está se preparando para a entrevista. Então, ainda nessa preparação para a entrevista, a gente vai elaborar perguntas, né? Bom, eu preciso saber disso, então eu preciso perguntar isso dessa maneira para eu poder ter essa resposta com esse conteúdo que vai me fazer tomar a decisão ou não. E aí é a hora que a gente consegue fazer esse questionário. Olha, a vaga é para tal coisa. Então, você precisa perguntar para a pessoa isso, que não diz respeito ao currículo, diz respeito ao que a gente precisa saber da experiência da pessoa, da disponibilidade da pessoa, do quanto ela quer essa oportunidade que a gente está oferecendo, e aí sim poder de novo ter o melhor aproveitamento da entrevista. Bom, chegamos na entrevista e agora a gente começa a falar de técnicas para a gente usar na hora que a gente está entrevistando. E a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é o quanto, muitas vezes, e porque a gente faz isso o dia inteiro, todo dia, há muito tempo, às vezes a gente não escuta o que o candidato fala para nós. Estou sendo mais sincera o possível aqui. Como é que é isso? A nossa escuta tem que ser ativa. A gente tem que, de fato, estar prestando atenção no que o candidato está dizendo para nós. Porque a gente entrevista tanto, há tanto tempo, que, juro para vocês, a gente entra num automático de entrevista. A gente já sabe, porque tem o gatilho, o que perguntar na hora que responde isso, e como engatar outra pergunta, e como fazer a mudança de assunto. E às vezes a gente nem dá atenção para o que a pessoa falou. Ô Dani, você acredita que isso acontece? Provo para vocês. Quantas vezes a pessoa vira para nós, a gente faz uma outra pergunta e ela vira para nós e fala assim: sim, eu te falei agora há pouco, né? Então, a gente às vezes não tem uma escuta tão atenta e ativa na entrevista. Pior não é nem na entrevista quando a gente não se dá conta disso, é lá na hora que a gente contratou a pessoa e a pessoa, não, é que isso aqui eu não sabia, eu não podia. Menina, se eu soubesse disso. E aí eu falo, mas eu falei para a senhora na entrevista. Então, é aquela história do paraquedista. Eu vou abrir um parênteses aqui para ilustrar o quanto isso acontece mesmo na nossa vida. Tem uma pesquisa que diz que não existe acidente de paraquedas registrado antes do 100º salto. Por quê? Porque assim, até o 100º salto, você é aprendiz. Você não tem ainda uma certificação. E aí você toma cuidado com a dobra, com o altímetro, com a cordinha, com a avaliação geral de tudo, até que você chega no 100º salto. No 100º salto, você recebe um certificado. Agora você não é mais um aprendiz, agora você já é um profissional de salto de paraquedas. E a partir daí é que a gente passa a ter registros de acidentes de paraquedas. Dani, o que isso quer dizer? Que às vezes a gente tem uma prática tão grande que a gente relaxa e algumas coisas passam despercebido. E por que isso acontece? Porque a gente é humano. Então, estou trazendo aqui para nós
um dado que é da nossa limitação e que quando a gente lembra disso, a gente fica mais atento e a gente evita que essas coisas aconteçam. Vamos lá. Outro ponto da técnica aí da entrevista é a gente ter empatia, né? Às vezes a gente precisa de alguma informação e a pessoa, a gente vê que fica constrangida em nos falar. Então a gente precisa avaliar o quanto essa informação de fato nos é relevante, em sendo relevante e se colocando no lugar da pessoa que está constrangida em responder aquilo pra gente, porque a gente pergunta e vê que a pessoa fica resistente. E se de fato aquela resposta for importante para nós, é muito gentil da nossa parte a gente explicar para a pessoa por que é que a gente precisa saber daquilo. Olha, eu tô te perguntando isso porque na empresa a gente tem essa situação e essa situação, e aí a pessoa você vê fisicamente a reação da pessoa. A pessoa até relaxa, ela fala, ela faz assim. E aí ela entende por que é que a gente está fazendo aquela investigação, e aí ela consegue dizer para nós ou responder para nós sobre aquilo que a gente precisa da informação, tá? Então a empatia diz desse cuidado nosso em poder preservar esse ambiente de entrevista e poder tratar a pessoa que está se dispondo a contar tudo sobre ela para nós com respeito, tá? E outro ponto é a gente poder intercalar entre pergunta aberta, pergunta fechada. A gente às vezes precisa de algumas informações que são mais pontuais, às vezes a gente precisa ouvir a pessoa para ver como é que ela pensa, né? Muitas vezes a gente não tá tão atenta simplesmente à resposta, mas sim à forma como o raciocínio da pessoa desenvolve, ok? Mudando aqui, aí a gente chega num outro ponto que se chama etiqueta e comportamento durante a entrevista. Dani, tem até isso na entrevista. Se a gente quiser o melhor resultado possível da entrevista, é muito importante que a gente considere isso. Por quê? Porque às vezes a gente tem entrevistas que são excelentes e às vezes a gente tem entrevistas que não acontecem. Às vezes a gente entrevista o candidato e aprova. E a gente manda o candidato para o líder, para o gestor, para o dono entrevistar. O que eu tenho por hábito? Preparar o candidato. Porque a hora que a gente prepara o candidato, ele garante uma chance maior de ter um bom desempenho na entrevista. Às vezes, dependendo da situação, eu acompanho a entrevista para eu poder preservar o ambiente de entrevista. Por quê? Porque dependendo da tensão, e pensa o seguinte, a gente é da área de recursos humanos, gestão de pessoas, a gente sabe o rapport, a gente sabe técnicas para fazer com que a pessoa fique à vontade, para que ela converse, para que ela nos informe das coisas. Quem está contratando necessariamente não. E se quem está contratando necessariamente não sabe desse jogo de cintura e dessa forma de poder se relacionar na hora que está fazendo a entrevista, pode ser que a entrevista não aconteça. Pode ser que aquela pessoa que a gente conheceu, que a gente aprovou, que a gente selecionou e fez seguir, ela não consiga se apresentar lá com o contratante, porque a tensão é muito maior, né? Ela tá lá na frente e ela tá sabendo que é aquela pessoa que vai dar para ela a oportunidade dela entrar naquela empresa ou não. Então ela vai estar num nível de tensão maior, ela vai estar com uma situação de maior preocupação e talvez ela não consiga se apresentar de uma forma tão eficaz quanto foi com a gente, né? Quando a gente faz muita entrevista, né, e faz parte da nossa rotina e do nosso cotidiano, são sempre encontros maravilhosos. Eu sempre agradeci muito os candidatos, né? Após entrevistas, eu vivi situações em entrevista que eu agradecia mesmo a oportunidade de poder estar passando por aquilo e conhecer pessoas maravilhosas. E isso talvez porque nunca fugiu do meu repertório
e da minha ocupação, a clareza de que para nós pode ser uma entrevista. Para aquela pessoa, ela analisou, ela ponderou, ela discutiu com a família, ela avaliou prós e contras, ela discutiu as limitações que isso causaria para o dia a dia, para a rotina da família, porque toda vez que alguém na casa assume um emprego novo, um compromisso novo, algo novo, muda toda a dinâmica da casa e a gente precisa saber disso. E ela fez tudo isso e ela está na nossa frente não simplesmente por aquela vaga, mas porque ela acredita que com aquela vaga ela vai se realizar pessoalmente, profissionalmente, e ela escolheu aquela vaga para ter essa chance de poder crescer. Então, a pessoa está na nossa frente com toda essa responsabilidade que é atribuída a nós na hora que a gente está entrevistando. Então, é essa clareza que a gente tem que ter quando a pessoa está na nossa frente. E voltando ao tópico que eu comecei a explorar com vocês, acabei abrindo esse parênteses, a questão da etiqueta e do comportamento durante a entrevista. Então, isso é o seguinte. Primeiro, postura corporal e linguagem não verbal que a gente passa. Por quê? Porque a gente precisa se dar o respeito e a gente precisa respeitar o candidato. Então, é sentar de uma forma que seja respeitosa, é manter uma postura elevada, demonstrando confiança, é não ficar se mexendo e nem mexendo em outra coisa, né? Muitas vezes eu vou fazer anotação, eu aviso a pessoa, olha, agora no começo eu vou anotar algumas coisas e daqui a pouco eu já deixo aqui de lado para eu poder estar sem olhar para o papel com você, tá bom? Então, eu peço essa licença para a pessoa para poder minimamente fazer as anotações que eu preciso para me ajudarem depois e deixo de lado para poder estar atenta e com o olhar voltado para a pessoa. Então, são gestos bruscos, é celular, é gente que interrompe, a gente precisa manter uma compostura que é além de postura diante do candidato. Outra coisa que diz etiqueta é olhar para a pessoa na hora que a gente está conversando com a pessoa, senão a pessoa começa a falar e eu começo a mexer numa pilha de papel e eu começo a arrumar uma coisa na mesa e eu começo a fazer outra coisa. Gente, se eu me dispus a fazer entrevista, eu me dispus a estar com aquela pessoa naquele momento. Então, qualquer outra coisa, eu sou tão acelerada, tem que rever, porque senão a gente não vai ter o melhor resultado de entrevista que a gente poderia, tá? Ainda, e aí, eu sempre acho que todos têm a sua espontaneidade, a sua legitimidade na forma de ser, mas tem uma coisa que eu sou muito, muito, muito clara. Nós não temos que ter contato físico com o candidato, com o subordinado, com o superior, além do aperto de mão. Tá? O máximo que eu acho que cabe, com respeito, é o aperto de mão. Então, o aceno é muito bem-vindo, a gente acena, a gente cumprimenta com a cabeça, a gente estende a mão, mas a gente não toca a pessoa. A gente não toca, a gente não precisa fazer isso. Tem pessoas que se sentem invadidas e desrespeitadas quando são tocadas. E como a gente não sabe quem se sente e quem não se sente, a melhor regra que tem é evitar isso, tá? Além disso, manter uma distância física na hora da entrevista, né? Então, é poder sentar com uma distância que dê espaço para a pessoa não se sentir invadido no espaço mesmo, não se sentir constrangido nisso. Então, é poder cuidar desse ambiente de entrevista e, de novo, eu acho que toda vez que a gente parte para algo, tem que estar claro para nós em todas as nossas atitudes, a nossa finalidade, né? Senão a gente perde o foco, para poder ter o melhor resultado possível naquela entrevista, tá? Vamos ver outra coisa, enfim. E aí a gente já parte para o sexto ponto, que são os desafios que a gente encontra nas entrevistas, porque acontece, ok? Então, a primeira questão do desafio
É a questão da resistência do entrevistado. Às vezes a gente precisa de informação. Então, a gente vê que o currículo é bom, a gente precisa daquilo, a gente precisa ter a empatia. Eu já entrei um pouquinho nesse assunto um pouquinho antes, para saber como lidar com a situação e quebrar essa resistência do candidato com uma fala assertiva, com uma fala clara, mas sem ser desrespeitoso. Uma outra dificuldade é na formulação de pergunta, né? A gente fazendo esse relatório, esse roteiro, a gente consegue, com a pergunta certa, chegar na resposta que vai trazer para nós as informações que a gente precisa. E aí talvez um ponto que algumas pessoas que estão fazendo entrevista têm muita dificuldade é no gerenciamento de tempo, né? Dani, o candidato não parava de falar, eu tinha um monte de gente para entrevistar e eu não sabia como interromper. Gente, quem está entrevistando é quem está coordenando lá, é quem tem o domínio sobre o tempo do que está acontecendo. Então, é simples assim, a gente faz a pergunta e se dentro daquela resposta a gente já ouviu o suficiente, a gente sinaliza educadamente, respeitosamente para o candidato seguinte: fulano, já foi suficiente para mim essa resposta sua, tem outras coisas que são importantes que eu preciso saber a seu respeito e eu tenho medo de não dar tempo. Tudo bem, a pessoa vai falar na hora, não, tudo bem, porque às vezes a pessoa está tão ansiosa em poder dar certo aquela vaga que ela aproveita qualquer oportunidade para falar muito sobre ela. Ela quer falar aquilo para nós porque ela acha que aquilo é muito importante, pode ser que seja mesmo, sobre a vida dela. Então, se a gente já ouviu o que precisa e sabe que aquela informação não agrega, e talvez ela não saiba, mas aquilo não soma e sim está deixando de dar informação outras que são importantes e relevantes para nós, então a gente pega e pontua para a pessoa numa boa mesmo: já entendi sobre isso, eu preciso mudar de assunto com você, eu preciso saber outras coisas a seu respeito, e a gente faz as outras perguntas que a gente precisa. Muito bem. Então, até aqui, a gente conseguiu falar do durante a entrevista. Então, vamos lá. A gente falou do antes, que é a preparação, do durante, que são as técnicas, que é o comportamento, que é o gerenciamento de situações delicadas, e agora tem o após. Então, a gente tem antes, durante e depois. Tem depois? Pois é. A gente acha que acabou de entrevistar, acabou. E depois é a hora que a gente vai fazer primeiro a revisão das nossas anotações. Então, na hora tá lá e vai anotando tudo, aí tem outro candidato, aí já tem uma reunião, depois a gente vai retomar aquele material. Ô Dani, isso não é um excesso você trazer aqui? Vou dizer para vocês o que tem acontecido cada vez com mais frequência. A gente tem tanto compromisso, a gente tem tanta coisa para fazer, que a hora que a gente muda a pauta e a gente entende, bom, entrevista feita, depois eu me ocupo disso, às vezes passa uma semana. Nossa, eu não dei o retorno daquela entrevista. Então, se a gente entende que tem o depois, a gente vai reservar. Isso não é exagero, isso é planejamento. A gente vai reservar o tempo para poder sentar, seja com o líder, com o RH, sozinho, com o que for, deixa pôr na agenda. Analisar entrevista, decidir candidato. A gente vai parar para conversar sobre aquilo, para olhar as anotações. Por quê? Porque às vezes quando a gente dá um tempinho, às vezes no calor da emoção, a gente se encanta por um candidato. Tem outro que nem encanta tanto a gente na hora. Mas depois que abaixa a poeira, né? Tem pessoas que nos encantam mais, mas a hora que abaixa a poeira e a gente vai olhar as anotações, não, mas esse candidato aqui, o que nem encantou tanto, mas foi aprovado, ele resolve muito mais o nosso problema do que esse outro aqui. Nossa, mas esse é uma graça, deixa ele selecionado para outra oportunidade. Ou a gente consegue colocar ele em outro setor fazendo outra coisa, mas é poder fazer essa análise das anotações depois, e isso também faz parte do processo de entrevista, tá? Então é nessa análise que a gente vai olhar para uma questão de desempenho
da pessoa, mas como é que ela fazia isso? Como é que era isso? E tudo isso tem que ser pensado antes, na hora que a gente está estruturando o roteiro de entrevista. Tá vendo como é uma técnica mesmo, é uma arte entrevistar, não é simplesmente sentar na frente da pessoa e começar a conversar com ela. Se eu me preparo, eu garanto o que hoje está sendo uma das coisas mais difíceis quando a gente fala de recursos humanos, que é achar a pessoa certa na hora certa para o lugar certo, né? Então, a entrevista, que é algo que a gente nem se ocupa tanto quando fala de um processo de recrutamento, é um dos pontos talvez fundamentais que vão garantir o sucesso ou não do nosso processo e da nossa contratação, tá? Então a gente vai fazer nesse momento uma análise de resultado crítico mesmo do que a pessoa contou para nós. Então às vezes essa pessoa contou para nós o seguinte, que ela conseguia lançar X notas e ela conseguia dar entrada em X cartões, enfim, dependendo do que é a vaga ou a função que a gente está procurando, vai ser o tamanho, a forma do questionário que a gente vai fazer e a gente vai ter métricas ou indicadores para a gente saber o quanto a pessoa tem de experiência, o quanto a pessoa dá conta de fazer a função dentro do que a gente precisa, tá? Ainda após, feedback e aprendizado contínuo para nós, né? Ou para quem estava entrevistando junto com a gente. Nós também aprendemos nas entrevistas, né? Então, puxa, isso aqui que eu falei na entrevista, eu acabei perdendo o candidato nesse momento. Se eu estivesse falando de outra forma, né? Se eu tivesse sido um pouco mais enfática nesse ponto, ou tivesse argumentado um pouquinho mais, talvez esse candidato que me interessava tanto, eu teria conseguido seguir com ele e talvez ele tivesse se encantado pela empresa lá na frente. Então, é a gente fazer esse feedback do quanto às vezes a gente perde um candidato por uma falha nossa na entrevista, tá? Vamos ver o que mais? E aí, finalizando esse nosso super bate-papo, que eu tô super feliz em fazer aqui com vocês, entender, né, que a entrevista é a oportunidade que a gente tem de poder levantar informações, de poder conhecer as pessoas, para que a gente possa preencher o nosso quadro com as melhores pessoas possíveis e aí conseguir atingir todos os outros resultados que a gente precisa na área de recursos humanos. Muitas vezes as pessoas falam, ô Dani, eu preciso de um treinamento, Dani, eu preciso de plano de cargo de saúde, Dani, eu preciso. Seu quadro está completo, porque eu não consigo achar que a gente vai ter efetividade em mudar de etapa nessa estrutura de um recursos humanos se a gente não conseguir preencher o quadro. Por quê? Porque o treinamento acontece e tem resultado quando a gente tem equipe completa, a gente consegue falar de desenvolvimento quando a gente tem equipe completa, e isso vai acontecendo naturalmente. Mas o primeiro passo para a gente conseguir mudar o status da nossa empresa, cultura organizacional, valores, forma de agir, de reagir, de ter equipe junta, de motivar. Primeiro passo, quadro completo. E por que às vezes algumas coisas patinam tanto? Porque a gente nunca consegue fechar o quadro. E aí eu não consigo sair daquele ponto. Pensem sobre isso. Porque o que eu estou conversando aqui com vocês hoje, a entrevista, ela é uma das bases fundamentais para a gente poder dar continuidade a todos os outros processos que são da área de recursos humanos. É isso, pessoal. Estou muito feliz que eu consegui estar aqui com vocês hoje. Vou repetir o que eu disse no começo. Eu fiquei olhando um pouquinho para o lado porque eu estava usando material de apoio. Quem tiver interesse nesse material de apoio, eu vou postar esse vídeo aqui agora. É só escrever embaixo, Dani, eu quero, que eu vou chamá-los ou no WhatsApp ou eu vou chamá-los no direct. E aí vocês me dizem se preferem o material ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, do jeito que for melhor, mas eu vou ficar muito feliz em compartilhar esse material
aqui com vocês. Tudo que eu falei tá no material e eu vou ficar muito feliz que vocês possam ter esse material também, tá bom? Um super beijo, obrigado pela presença de vocês. Bel ficou comigo aqui o tempo todo, eu fico muito feliz com isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, bom descanso.